Sabe quando o roadmap simplesmente trava? Tudo estava indo bem, até que uma única reunião vira um campo minado. Um stakeholder começa a questionar cada decisão, outro joga comentários sarcásticos no ar, e de repente você percebe que está passando mais tempo tentando conter incêndios do que evoluindo o produto. E o pior é que o produto começa a refletir isso. As entregas atrasam, o time fica confuso e a experiência do cliente final, aquela que você jurou proteger, vira vítima do jogo político. Olha, eu já vi features promissoras morrerem por pura resistência de stakeholder. Não foi por falta de dados, nem de priorização, e sim por falta de habilidade comportamental para lidar com a hostilidade, aquela energia invisível que mina a confiança, o alinhamento e, no fim, o resultado. Né? E aí a pergunta que fica é: o seu produto está sendo sabotado por um stakeholder ou por sua incapacidade de lidar com ele? Né? É uma pergunta profunda que mexe com a gente, né? Porque quando um stakeholder se torna hostil, a primeira reação do PM geralmente é técnica, né? Mostrar dados, explicar racionalmente, tentar convencer, né? Mas aí o que acontece? Quanto mais você fala, mais a pessoa se arma. E por que será? Né? Por quê? Porque o problema não é lógico, ele é emocional. Então, hostilidade, no fundo, ele é um pedido disfarçado de controle. E o PM que tenta ganhar a conversa, ele perde a relação. E quando você perde a relação, você perde a influência. É como tentar é, é como tentar empurrar um carro atolado, sabe? Tentar empurrar um carro atolado discutindo sobre o mapa. Você não vai sair do lugar, né? E aí o erro aqui não está no seu board, no seu backlog, nem na priorização, né? Está na mentalidade de combate que faz o PM, né? Você, eu, reagir em vez de conduzir. E essa é a virada de chave. Porque não é sobre vencer o stakeholder, é sobre vencer a dinâmica. Seu produto só será melhor quando você aprender a desarmar pessoas e não debates, não entrar num debate infinito, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esse tema, inclusive aqui para o momento, para eu poder escrever o roteiro desse episódio, porque foi algo que normalmente acontece assim em alguns casos de pessoas mentoradas minhas, e aí eu queria compartilhar com vocês, né, com você, um framework que eu uso há anos e que pode, de repente, salvar aí sua próxima reunião tensa. Eu chamo esse framework de DART, que é a mesma coisa que dardos, né? Então é porque esse nome, é porque ele de fato ele funciona como uma seta, né? Ele vai direto ao ponto e é impossível de ignorar quando você adota exatamente é, ali o passo a passo desse framework, né? Ou pelo menos adapta esse framework minimamente para a sua realidade, que é mais o papel aí do conceito de framework. Mas o framework, o primeiro movimento que deve ser feito nesse framework detectar o tipo de hostilidade, né? Então, é o D de DART, detectar o tipo de hostilidade. Então, nem toda resistência é igual, né? Porque há o guardião do passado, há o ego ferido, é, o inseguro mascarado de técnico, né? Perfis diferentes de stakeholders. Então, entender qual tipo você enfrenta é o primeiro passo para ajustar a sua abordagem, tá? E aí o segundo passo é o A, né, de ajustar o campo emocional. Então, antes de tentar argumentar, ajuste o clima, né? Diminua o tom, valide a preocupação, demonstre escuta genuína, sabe? Você não está cedendo, você está tirando o adversário do modo defesa. Então, você precisa trabalhar essa mentalidade para você construir
um caminho melhor aí de negociação, de relacionamento com esses stakeholders, né? E aí depois vem o terceiro passo, que é o R, né? Redefina o jogo. Tire a discussão do quem está certo e traga para o qual impacto isso gera no produto. Transforme conflito em cocriação. Um exemplo que você pode, de uma abordagem, né, que é bastante eficaz, entendo sua preocupação com o custo, como podemos garantir o ROI sem comprometer a experiência do usuário. Então, a forma que se fala, que se reembala, que embala a sua narrativa faz toda a diferença, tá? E aí, por fim, o T, né, do nosso framework, que é transforme em ação observável, né? Nada de deixar a reunião aberta com promessas vagas, né? Feche com um compromisso, com um próximo passo concreto, né? Validado por ambas as partes. Então, por exemplo, um exemplo bem retirado de prática, né? Podemos testar essa hipótese em uma semana e revisar os dados juntos. Então, você fecha a sua conversa, a sua reunião, com algo que você dá um direcionamento com próximos passos e você envolve aquela pessoa na decisão, na colaboração do que você está construindo, né? Ou seja, você cocria com aquela pessoa. Então, esse framework ele muda tudo, porque não trata o conflito como obstáculo, mas como um dado de produto, né? E PMs que dominam isso normalmente liberam o roadmap libertam, né, o roadmap da paralisia política, né? E eu acho assim que vale a pena até compartilhar um fato, um caso real, sabe? Um caso aqui real, super rapidinho. Uma PM que eu estava mentorando, ela aplicou o Dart em um cenário quase impossível, assim, era algo bem tóxico, inclusive, né? O diretor comercial, ele era conhecido por sabotar qualquer mudança no checkout, né? Alegando risco de conversão, né? Isso é muito comum até em ambientes de e-commerce, né? E aí ela parou de tentar convencer esse stakeholder e usou ali o framework, né? Então ela primeiro detectou que o medo dele era um medo reputacional, né? Ele não queria ser culpado por uma queda de receita, por exemplo, né? Que foi o caso. Depois disso, ela ajustou o campo emocional, então ela mostrou empatia e disse para ele, ok, entendo o seu ponto, ele é super legítimo, né? Então, como é que testamos isso com segurança para proteger a sua imagem? E aí o resultado, segundo ela, foi de que ele virou aliado, sabe? Porque a feature foi testada, de fato o checkout teve um impacto positivo no checkout, né? Bem diferente do que ele estava imaginando, por conta de um receio, de um medo ali de reputação, né, de se sentir exposto por conta de alguma determinada situação interna, né? E aí realmente a vida seguiu e agora, esse tipo de ação dessa mentorada, por exemplo, sempre quando ela se encontra em algum conflito, não só com ele, né? Porque a gente sabe que as coisas não é porque algo virou a chave que ela sempre vai continuar assim para sempre, né? Uma situação boa pode virar ruim e ruim virar boa, mas ela sempre utiliza esse framework para que possa amenizar as situações, principalmente de conflito com os stakeholders, né? Não só com ele, mas com outros também. Então, aqui o que mudou não foi o código, né? Foi o comportamento de fato, foi como ela lidou com o conflito. E aí eu acho que é isso que o que eu percebo aqui é que isso separa quando a gente entende que a lógica é mais relacional, mais de gestão de expectativas, mais realmente comportamental, a gente consegue entender nitidamente a diferença entre profissionais de produto que simplesmente executam dos profissionais de produto que realmente lideram, né?
Eu acho que é isso, eu acho que a mensagem principal era essa. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.